A gente fala axé music, é o que é produzido aqui. Pagode baiano é axé. É uma mistura de tudo que a gente leva pra cima do trio elétrico. É uma música forte. Axé, a palavra já diz, é energia, força. Vem do candomblé. Eu sou axé e o pagode é axé e todo mundo é da macumba. É determinante que artistas que produzem música dentro do guarda-chuva axé music reverenciem o povo preto e sua religiosidade. Você quer entender de fato? Porque o que a gente está vendo aí é que estão transformando um tema que é muito caro para a população negra em guerra de fandom. Porque é mais fácil? Talvez. E isso é um reflexo de como é o nosso país. É nítido que o Brasil quer tudo menos se curar das marcas da escravização, do racismo, porque as pessoas, principalmente as pessoas brancas, elas não querem se letrar. Querem tratar das ramificações do racismo se baseando unicamente no seu achismo, na sua ótica. E é isso, e se você é uma pessoa que está comprometida com o antirracismo, se você é uma pessoa que ama a cultura negra, ama o axé, ama o candomblé, o mínimo que você precisa fazer é se letrar racialmente. Esse talvez seja o primeiro passo de fato, ter um comportamento antirracista. Um ponto importante é você entender que tudo isso chegou aqui vivo, né? O axé, o candomblé, a nossa cultura, espiritualidade, por conta da resistência do povo preto. Beleza? Se a gente tem o atabaque nas várias variações de ritmos baianos, se a gente tem o banjo na música country norte-americana, não é porque o branco achou bonito, sorriu e quis usar. Não de início. Coloca na cabecinha assim, ó. Muito sangue preto foi derramado para que qualquer coisa da nossa cultura sobrevivesse aqui nas Américas. Você consegue entender esse primeiro ponto? Nossos deuses, eles eram cultuados às escondidas. Nossas músicas eram sussurradas. Yansan não é Santa Bárbara. O sincretismo só foi uma maneira que os nossos antigos, que os meus antigos encontraram para hackear a mente do colonizador e permitir que as nossas crenças sobrevivessem. Todos os ritmos que existem dentro do axé se utilizam de instrumentos, narrativas, melodias que advêm de terreiros. Terreiros e quilombos são locais que fizeram a nossa perpetuação possível. Tudo que foi preservado sobre nós foi preservado lá, entende? E aí a gente assiste essa discussão importante crescer novamente na internet. Lá em 2020, eu puxei um coro aqui na internet sobre um papo que a gente já via sendo feito pelas ruas de Salvador, nas famílias negras, mas que eu vi que precisava ser traduzido para o meio digital. O papo trazido por mim tomou uma dimensão nacional e até hoje a gente vê reflexos disso. A gente vê que muitos artistas brancos começaram a se posicionar de forma diferente, começaram a mostrar posturas diferentes, o mercado começou a se reposicionar. E aí em 2021, blocos afros e artistas negros, eles estavam sem patrocínio. Eu fiz um manifesto também aqui no Instagram que viralizou também e felizmente a situação foi amenizada. Mas o que ficou de tudo isso? Houve de fato uma reflexão do papel do negro e do branco na nossa cultura, suas contribuições e sobre a desigualdade racial que existe no gênero. Outro ponto importante, no vídeo de 2020 eu comecei falando sobre uma questão chave, a apropriação cultural. E eu vou trazer um trecho daquele vídeo. Na minha opinião, trago através de pesquisas, entrevistas, de ler e ouvir Rodney Williams. A apropriação cultural é quando um grupo que possui o poder se apodera de elementos específicos, artefatos, símbolos, objetos, sons, de outra cultura subalternizada, apagando os significados originais desses elementos. Outra questão é quando utiliza esses símbolos de forma vazia, sem dar valor ao real significado deles. Tática, inclusive, que foi utilizada no período colonial e pós-abolição na tentativa de aniquilação e enfraquecimento da nossa identidade. Pronto. Uma questão é que sempre as pessoas falam que não tem como a gente viver numa sociedade e uma cultura não pegar um pouco da outra, mas isso aí é aculturação. Isso é legal, isso é muito bem-vindo, mas quando a gente está falando sobre duas culturas que estão em níveis parecidos, minimamente, quando a gente está falando, como eu falei no vídeo, de uma cultura subalternizada e de uma cultura dominante, em que essa cultura dominante ela esvazia todo o significado e usa apenas comercialmente ou ao seu bel prazer, isso é apropriação cultural. E aí a gente tem um problema. E se consegue relacionar essa questão com o que eu falei antes sobre os terreiros, o sangue derramado para a preservação de tudo isso, a apropriação cultural, não sei se ficou claro, mas eu estou tentando. Para uma população tão violentada, que não deixou de ser violada até os dias atuais, muito pelo contrário, esse tipo de troca de letra soa, reforça um silenciamento, um apagamento histórico. E que, repetindo ainda nos dias atuais, é muito denso. Sobre a última situação que a gente viu sobre o tema, muitas pessoas falam, mas não foi intencional.
Pronto, chegamos num ponto importante, num lugar muito importante sobre, não só sobre esse debate, mas toda vez que alguém comete um ato racista. Porque assim, se estamos falando do maior crime da humanidade, a escravização, é bom a gente ter esse entendimento. Estamos falando do maior crime da humanidade? Para você, esse foi o maior crime da humanidade? E como ele se reverbera até os dias atuais através do racismo? Nós temos a obrigação, como sociedade antirracista, que se diz antirracista, mas aí você e suas atitudes que vão dizer o que você é, de que lado você tá. Nós temos a obrigação de cobrar, principalmente de pessoas influentes, famosas, detentoras de poder, riqueza, brancas, um comportamento antirracista, letramento racial e reparação. Principalmente quando essa pessoa bebe da fonte da cultura negra. Aliviar, colocar panos quentes te coloca de um lado desse jogo. É importante você entender, é importante essa pessoa entender que as suas atitudes diante de uma sociedade estruturalmente racista, para com a nossa cultura, para com os nossos, te posiciona. Te posiciona de um lado e não é do nosso. Por isso o letramento é tão importante. Porque se a gente diz que tudo pode ser feito com a nossa cultura, que nos é tão cara, e tão cara num nível que branco nenhum vai entender, por exemplo, trazendo algumas coisas históricas que você pode pesquisar também. Leis foram criadas para nos silenciar, para nos apagar. A gente não podia jogar capoeira, possuir terras, usar dread, cultuar orixá. E aí você quer normalizar quando alguém troca Iemanjá por, sendo intencional ou não, nos viola, nos machuca. E esse entendimento já deveria estar num lugar um pouco mais amplo, principalmente se falando da juventude. Porque o que eu vi na internet nesses dias é triste, é muito triste de se ver. Uma juventude, uma geração que se diz tão evoluída, que tem nas suas mãos os meios de comunicação que amplificam a informação, não usarem isso para um bem maior. E aí eu volto. Estamos falando do maior crime da humanidade para você ou não? Você acha que os negros até hoje são violados na sua existência, na sua experiência como ser humano, em relação à sua cultura, religiosidade ou não? Se faça essa pergunta. Porque é a partir desse entendimento que você consegue perceber o quão grave é fazer isso. E minimizar essa situação é impossível. E um questionamento que eu sempre me faço sobre qualquer assunto que eu não domino. Eu vou atrás das pessoas que dominam um pouco esse assunto. E é só você ir atrás dessas pessoas e ver que todas elas, as que dominam de fato, porque não é só ser negro que te torna letrado, racialmente falando. Então assim, se você vai em busca de qualquer pensador, filósofo, que falou sobre esse tema, eu tenho certeza do posicionamento dessa pessoa. E ainda assim, as pessoas que não se letram, as pessoas geralmente brancas, uma juventude que não está muito afim do tema, diz não. Estamos certos porque tal pessoa é inocente nesse tema. Baseado no quê? Sabe? E eu espero em Deus que você tenha ficado até o fim desse papo. Eu não quis aqui impor nada. Eu trouxe pensamentos, estudos de intelectuais negros que trabalham arduamente em nome da equidade, nossa emancipação real e de um esclarecimento mental da nossa sociedade. Manda esse vídeo para o seu amigo que você acha que está aberto a um papo sobre esse tema. Minha DM também tá aberta pra gente conversar. Eu sei que vai vir uma galera querendo me deslegitimar, porque é sempre as mesmas armas, inclusive as armas daqueles que não querem o progresso. E a gente vê que é assim, por exemplo, que os conservadores se comportam nas eleições, e você acha que você precisa disso? Enfim, estamos aqui, espero de fato que esse papo atinja muita gente e que você repense onde você coloca seu dinheiro, quem você apoia. O carnaval tá aí na porta. Isso não é um ataque, isso não é um cancelamento a ninguém. Isso é só um tema muito caro para a população negra desde que os primeiros chegaram aqui no Brasil. Então não dá para brincar, não dá para colocar o seu achismo na frente desse papo. Não dá para colocar uma guerra de fandom na frente desse papo. Beleza? Bora ler, bora conversar, bora tentar em alguma maneira mudar um pouquinho. Porque eu acho que isso não vai se resolver por agora. A estrutura desse país. Enfim, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, marca quem você acha que é importante, marca os veículos que você acha que podem disseminar essa mensagem por aí. É isso, um beijo e me chamo Ismael Carvalho, sou comunicador, falo de música, entretenimento, questões sociais e tô por aqui.